Boa tarde, tudo bem, pessoal? Aqui o professor Lucas Nunes, streamer e gamer da Linguagem. Apresentamos mais um programa nosso no Gastrite. O nosso amigo aqui, hoje entrevistado pela primeira vez no canal, o dublador Raul Show. Bom, amigo, me diz uma coisa. Inicialmente, muito obrigado, em primeiro lugar, né, por gentileza, por aceitar participar dessa nossa entrevista aqui. Comunicação com o término, a gente deu um jeito, né, felizmente. E queria perguntar para ti, inicialmente, logo de cara, assim, na questão tua de infância, qual é a primeira ou as primeiras lembranças que tu tem, assim, da tua infância, do começo da tua trajetória como criança, adolescente, ligado à cultura otaku de Kinerd? E quais são as coisas assim, que tu relembra? Qual seria teu marco zero, no caso? Olá, tudo bem? E aí, galera? Legal? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, é, você quis perguntar assim, o que eu tenho de lembrança da minha infância, se eu já tinha conhecimento de anime, essas coisas? Em geral, tipo, tu começou, a primeira coisa tá com o Geek Nerd que veio à tua cabeça é um comercial infantil na TV, uma história em quadrinho que tu leu, etc. Então, na minha época, eu lembro que ainda a TV, meu pai, ele tinha comprado uma TV que antes era tudo preto e branco. E aí, quando chegou a primeira TV colorida, né? Nossa, foi assim, uma coisa que poucos tinham na época. E aí, lá em casa, tinha já uma TV colorida. E resultado que todos os vizinhos vinham assistir a novela lá com a gente, vinham assistir os desenhos de manhã. Então, de manhã passava na Globo os desenhos, né? E era um monte de desenhos que eram os cartoons, né? Não tinha anime naquela época ainda, era tudo Hanna-Barbera, Pica-Pau. Eu lembro que passava muito aquele desenho, né? Do Leão da Montanha. Nossa, e eu ficava imitando depois. O leão era muito corajoso ao extremo e tinha o Lipe, que era muito medroso. E eles só se lascavam, né? Então, o Leão da Montanha era: não se preocupe, Hard, eu vou lá, vamos conseguir. E aí o outro: não, meu vida, é um azar, não vai dar certo. Enfim, mas não tinha nessa época anime, né, cara? O que dominava era cartoon. E eu era muito tímido no começo também, quando era moleque. E aí, para perder a timidez, minha mãe me colocou para fazer teatro na escola. Tinha um grupinho de teatro para perder a timidez. E foi aí que eu comecei a gostar, né, da arte, de interpretar. E depois, com 16 anos, eu entrei numa rádio para ser estagiário, fui rebobinar fita cassete e tudo mais. Enfim, a minha infância foi bem legal. A gente tinha muitas afazeres, não é? Que nem a molecada de hoje, a gente tinha que fazer um monte de coisa. Eu fiz de tudo. Eu entreguei jornal, eu engraxei sapato, enfim. Só que também era muito legal, porque a gente podia brincar na rua, soltar pipa. Lá no sul era pandorga, né? A gente soltava pandorga. Descia de carrinho de rolemã numa descida que tinha lá todo sábado. Então, a rua, ela era interditada. Ela tinha o quê? Uns 800 metros de descida lá na Vila Neva, em Cascavel. E a galera, então, passava a tarde toda descendo de carrinho de rolimã. E final de tarde estava todo mundo ralado, porque era uma descidona imensa e lá no fim ela tinha uma curva. Então, se o teu carrinho não fosse bem construído, era capote na certa na curva, né? Mas foi uma infância muito, muito legal, muito, muito, assim, prazerosa. Nossa, a gente tinha muitos amigos. Foi uma infância muito legal.
O Raul, essa parte da tua infância, tu falaste da TV preto e branco e tal, me tira uma dúvida, nós estamos também nessa época na força não vou dizer o auge dos áudios, mas vamos dizer assim, imagino eu, muito mais auge da era do rádio, né? E uma coisa que eu pouco vi na minha infância, que eu nasci em 82, tu vai ser uma pessoa bem mais habilitada que eu para falar, era o seguinte: antes dessa época, anos 70 para baixo, se anunciava, por exemplo, no rádio que ia ter um desenho animado novo na TV, como se anunciava direto nos jornais, por exemplo? Não, não anunciava. A rádio, ela era muito, assim, a rádio, antigamente, até acho que 92, por aí, não tinha FM, era tudo AM. Uhum. E eram ondas médias, ondas curtas e ondas tropicais. Lá, a rádio que tinha lá era ondas médias, né? E esse tipo de anúncio era o mais colocado nos jornais escritos, né? Ia ter uma programação nova e tal. Tinha uma coluna nos jornais, inclusive lá era o jornal do Estado do Paraná. Então, quando tinha alguma coisa nova na TV, eles anunciavam ali, no jornal escrito, né? E a gente lembra uma coisa que eu sei muito bem, é que as histórias em quadrinhos não começaram em histórias em quadrinhos em HQs, gibis, gibizinhos, como chamam. Eles começaram como tirinhas em jornais, todos clássicos dos anos Sim. 60 para baixo. Tinha várias tirinhas, né, de jornal e tal, que era uma forma de entretenimento. E a tirinha não podia ser muito grande, então eram tiradas assim de 5, 6 quadros, e que nesses 5, 6 quadros a história já tinha que ser contada de uma forma que você lesse e entendesse, né? Eu não lembro de nenhuma tira que ficava assim, compre o próximo jornal para ter a sequência. Eu lembro que lá tinha muito assim, aquele do soldado, né, do Zero, e também, nessa época já tinha também uma tirinha de fora. Tu sabe o que tu me lembrou agora dessa época, anos 60 para baixo, o Raul? Do primeiro super-herói brasileiro da TV. É, tinha mesmo, né? Eu lembro que era Shazam, Xerife e Companhia. Era Era uma um série muito seriado que bacana. iniciou gravado ao vivo, depois terminou sendo filmado o herói com a protagonista. Era na TV Tupi, se eu não me engano. Foi uma febre. Inclusive ele, o senhor, assim, em 2013 ele foi entrevistado pelo Jô Soares. Ele já faleceu, mas a protagonista ainda é viva. Viu? Agora eu não lembro mais era o super-herói. O Jô Soares todo feliz entrevistando. Você foi. Eu assisti esse programa e tal. Eu só consegui entrevistar a partir dele, um ator americano, que eu não sei quem era, também entrevistou depois. Então, a década de 60 foi um boom interessante, né, para o mundo otaku, de nerd, a televisão, que virou de 60 para 70, do preto e branco para o colorido, foi algo muito além do que as cores, né, olhando assim de fora, pelo que a gente vê da evolução. Então, eu já peguei a TV colorida, né? Então, a gente era moleque. E aqui, Meu né, pai eu sou conta. mais antigo a situação, Raul, meu amigo, funcionava assim, ó. A TV era artigo de luxo, quando tinha três, quatro na casa era divino, então tinha uma na sala colorida, preta e branca. Então eu não esqueço, eu comecei com CCE e Atari em preto e branco. Primeira vez que eu vi Jaspion na vida era em preto e branco. Videogame colorido foi só depois para mim. Uhum. Eu lembro desse fator. Então eu tenho essa Claro. lembrança da ideia de conhecer séries e desenhos animados e filmes em preto e branco quando estava no meu quarto e a TV melhor na sala para todo mundo, já que não tinha dinheiro para ter cada um uma TV. E assim, pegando assim, ó, avançando mais para frente na história, o amigo, como é que tu entrou para dublagem? Tu viu, tem dubladores que é assim, ele vê um anúncio jornal e diz, tem teste de dublagem, quero trabalhar. Outros pegam e fazem curso de dublagem.
e outra pessoa pega e diz, ah, gostei da tua voz, quer fazer um teste para dublagem? A gente tem essas histórias muito caricatas, mas e o teu caso específico, como é que foi? Eu sempre fui ator, né? De teatro e tudo. Uhum, Mas eu nunca pensei em dublar. Por quê? Porque não tinha, no Paraná não tinha nessa coisa de dublagem nem nada. E aí, quando eu fui fazer as cênicas, eu fui em Curitiba, terminei as cênicas e em 92 eu vim para São Paulo. E aí, porque São Paulo era o eixo, né? Rio São Paulo, né? Tudo que era ligado à produção audiovisual era assim, né? E uhum. aí, eu até trabalhei na novela Brasileira Brasileira, no SBT, Correndo Atrás de Milhões, um filme, um longa, Perfume de Gardênia. Mas depois eu fui para Campinas, trabalhar numa rádio lá, FRBB, e lá eu conheci o Ezio Ramos, que veio um dia gravar um comercial para a rádio, porque nessa época não tinha ainda produtoras que nem tem hoje, né, que tem as contas, que chamam as contas das empresas grandes. Então, quando você queria um comercial de alguém, você ia para a rádio e lá você ou contratava um locutor da rádio para fazer o seu comercial, ou você chamava alguém de fora. E esse cliente, ele então chamou o Ezio Ramos, que era um locutor também, um dublador, que já dublava há muito tempo, né? O Tom Hanks, Cássio Ele é Fantasma. famoso, eu conheço ele de nome, não conheço os trabalhos em geral, mas eu já ouvi falar nesse nome. Foi o primeiro dublador do Tom Hanks. Ah, por isso que ele é famoso. É, e ele dirigia lá na BKS. Que legal. E aí ele me fez um convite, né? Eu falei, nossa, que interessante, cara, dublagem. E aí eu queria conhecer como era a dublagem. Claro que quando eu fiz as cênicas, lá você tem uma pincelada de tudo um pouquinho. Então, você só não se especializa, né? Você aprende de tudo um pouco. E aí eu fui para São Paulo num dia de folga, conheci a BKS, e aí sim, cara, nossa, quando você entra num estúdio de dublagem em a BKS, que na época já era um estúdio grande, né? Ver aquele monte de dubladores, atores, que você já ouvia a voz há muito tempo, e você fica fascinado, cara, com a coisa. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei, nossa, eu fiquei, assim, reflexo com a coisa, né? Sim. Entre as vozes que a gente ouve nos filmes, nos desenhos, o povo tá aqui, cara. Mas na época eu nem pensava assim, eu quero ser dublador para que todo mundo ouça a minha voz. Não, eu achava fascinante a coisa de trabalhar ali. Como eu era muito tímido, eu falei, putz, é isso que eu quero, cara. Já pensou? Eu vou estar trabalhando aqui num lugar fechado, onde só vai estar eu, o técnico, e o diretor, né? Não tem muita gente te olhando, nem nada, te julgando, ou, te avaliando. E aí eu larguei tudo e fui fazer o estágio na BKS. E, claro, isso foi em 94. E de lá para cá, já são 30 anos, né, de dublagem. Show. Claro, a gente chega num lugar e não sai dublando. Eu passei mais um ano e pouco fazendo estágio, até pegar o meu primeiro personagem. Eu peguei o primeiro personagem fixo, que era o Feroz, da série Fatal na SBT, Certinho Feroz, que ainda era cartoon, né? E eu fui conhecer, assim, os primeiros animes com Cavaleiros, né? Cavaleiros já estava sendo dublado nessa época. Eu até queria fazer algumas pontinhas em Cavaleiros, mas como eu estava começando, então o pessoal não te dá muita oportunidade, né? Você primeiro tem que o quê? Conquistar a confiança. Tudo é tempo na dublagem. Então, você tem que passar de um personagem e você não dá conta de fazer aquele personagem dentro de um determinado tempo, é prejuízo para todo mundo, né? Porque o técnico ganha por tempo, o diretor ganha por tempo, o estúdio ganha por tempo. Então, eles se escalam de acordo com
é o que você produz, o que você rende, né? Se você rende bem para tudo, legal. Agora, tudo isso é treinamento. Então, você tem que, é igual um jogador de futebol. O cara tem que treinar, treinar exaustivamente e ser o melhor sempre, está no ritmo. O jogador para um mês sem jogar, ele está perde o ritmo, ele vai ter que retomar tudo novamente. Então, a mesma coisa a dublagem. Você não sabe o que vai dublar. O cara te escala e você chega lá e vê o que está ali à disposição na hora. Né? Então, na hora você vai ter que captar o que é o teu personagem, como ele age, o que ele sente, e você não tem como também ver o que os outros dubladores gravavam. Hoje não, né? Antigamente não. Antigamente eles se dublava muito em conjunto, né? Porque era uma forma também de falta de tecnologia. Então, vamos supor, iam gravar um filme, a captação era num gravador Capitã, 4 canais. Então, um canal era só para mixar, outro canal era para fazer as pontinhas de vozerio, e 2 canais ficavam para fazer os protagonistas e os coadjuvantes. Então, geralmente, gravava tudo junto. O protagonista ficava em primeiro plano, perto do microfone, o coadjuvante passava um pouquinho mais, e se tivesse vozerio ou alguém falando no fundo, ficava atrás. Já saía meio que mixado a coisa. Então, existia uma interação maior entre os dubladores. Eu achava muito legal isso. Porque você podia conversar com um diretor de um outro estúdio, né? Você tinha uma facilidade de contar. Hoje não. Depois da pandemia, todo mundo tem home studio. E é difícil você chegar a conversar com alguém, né, do mesmo ramo. Então, ou você já é conhecido, ou você tem que se fazer conhecer. Então, quem está começando hoje, na época que eu comecei, tinha 96 atores em dublagem e 44 mulheres. Era muito Nossa, pouco. mas era uma equipe enorme. Não, mas e também era muito pouco produto para dublar. Para o cinema ia só o quê? Desenho, né? Ninguém dublava para cinema. Dublava só para televisão. Ou depois, quando entrou a fita cassete, então se dublava. Cassete não, a fita de vídeo, né? DVD? Não, não era DVD, ainda era a fita normal, né? E aí então dublava, para ter uma versão dublada. Mas raros os filmes que eram dublados para cinema. Hoje, hoje deve ter aí uns 600 dubladores homens e umas 400 mulheres dubladoras. Então, mas tem muita coisa para dublar, porque tem muito streaming, muitos canais que só passam coisa dublada. E, claro, agora vai estar entrando no mercado um novo sistema, que é a tela vertical para mobile. Eu tenho dublado muita coisa para mobile, que é um produto diferente. São histórias curtas, no máximo 3, 4 minutos cada episódio, e que também tem no máximo 12 episódios. São coisinhas que você assiste no ônibus, indo para o trabalho e tal. Então, esses cortes que chamam hoje, os cortes, são evidentes, tem muitos cortes. Muito corte chinês, muito corte coreano, corte americano. E a gente está dublando bastante corte, cara. Uma nova tendência, né? O pessoal está apostando bastante. Os shorts também, né? Os cortes. O amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos dizer assim, ó, por exemplo. Digamos que tu pegou uma dublagem de um anime que. O Cavaleiro e a Princesa, um anime clássico lá, que é anos 80, não sei, para baixo, 60, mas fez muita febre na TV brasileira na época. Depois foi reprisado, mas sem mais destaque. Eu vi brevemente uma dessas
reprise, não sei como era TVS, não tinha produção tal, mas enfim, não lembro o caso, e que tem para VHS, DVD, tá no filme. E aí ele é um anime que predomina o Cavaleiro e a Princesa na maioria das salas. Os episódios, uma média de 30 minutos, se eu não me engano, é por aí. Um anime assim, de dois protagonistas, se tu pega o protagonista homem e mulher e tem 30 minutos, mais da metade das falas ficam predominantes a eles. Nos tempos atuais, quanto tempo geralmente o dublador demora para concluir a dublagem de um episódio? Existe uma média, existe uma expectativa ou é bem relativo sempre? Então, nós trabalhamos por anéis. O que é um anel? Lá no começo da dublagem, o vídeo ele era ainda em película. Sim. Então, tanto é que os estúdios antigos eles eram salas de cinema. A BKS, a Alamo, a Herbert Richards, enfim. Hoje só a BKS que ainda está aí funcionando e mantém dois estúdios como era antigamente, salas de cinema. Pé direito de 3,5 metros, e aí lá em cima ficava um projetor que projetava o vídeo, né, o filme numa tela. Então imagina, você num projetor. O projetor só manda o vídeo, ele não volta o vídeo. Então, põe o filme, manda um trecho, não pode mandar muito, porque senão os atores não vão guardar esse tanto, né, de coisa. Então, tira o filme, rebobina o filme, coloca o filme, manda esse trecho novamente, tira o filme, rebobina o filme, coloca o filme, manda esse trecho, até quem está naquele pedaço ali decorar as falas e as formas de como falar, como interpretar. Dava um trabalho desgastado. Aí um técnico teve a ideia de cortar essa película num tamanho que desse uma volta nos dois. São dois aros, né? Um que manda o filme e outro que recolhe. Então ele cortou a película de um tamanho que desse uma volta nos dois aros, emendou com uma fita durex. Então ele colocava só esse pedaço aí lá no projetor e esse pedaço ficava rodando lá. Plá, plá, plá. E aí, como tinha que gravar tudo certinho na boca, direitinho, no fim, para não ficar diferente, não ficar fora, então ele ficava lá passando, e quem estava naquele trecho ficava ensaiando até ficar bom. Tá bom, vamos gravar. Aí gravava aquele trecho. Beleza. Tira aquele trecho, põe um outro trecho na sequência, a mesma coisa. Era um trabalho muito demorado. Esse trecho, né, de película, ficava tipo um anel, uma roda grandona de película ali. Em São Paulo, o pessoal apelidou de anel. É um anel grandão, enumerado de 1 a 400, depende do tamanho do filme. No Rio, como ficava dentro um looping, no Rio eles chamavam de looping, aquele trecho. E até hoje é usado esse termo para poder escalar um dublador. Então, cada looping corresponde a 20 segundos de cena. Ou cada anel corresponde a 20 segundos de cena. Nossa, girando, imagina, sempre girando, né? Então, quando você pegava um filme, decupar o filme, você vai pegar o filme e vai começar a marcar de 20 em 20 segundos cada trecho. Esse trecho, em São Paulo, no geral, se chama anel. Então, nos anéis, né, no texto, vão se colocando os anéis e numerando os anéis. Depois faz-se um mapa daquele texto com os anéis correspondentes a cada ator. Então, um personagem X vai entrar no anel 5, no 10, no 23, no 50, no 40, Então, faz-se um mapa de anéis e, correspondentemente ao tanto de anéis que cada ator tem, é escalado pelo tanto de horas. Então, cada 20 anéis corresponde a 1 hora. Um ator faz tranquilo, assistindo uma, ensaiando outra, gravando na terceira. Assistindo uma, ensaiando outra, gravando na terceira. Nesse ritmo, se faz 20 anéis por hora, né? Então, vamos supor, um cara tem lá, ele vai entrar 26 anéis. Escala ele para 1 hora e meia, né? Porque até 30 anéis é 1 hora e meia.
quando você faz 20 anéis, ganha 1 hora. 21 anéis, até 30 anéis, é 1 hora e meia. Entendeu? A segunda hora, ela não é divisível, ela é cheia. Então, a primeira hora, se você gravar um anel, você ganha 1 hora. A primeira hora é indivisível também. Gravou 21 anéis, você ganha 1 hora e meia. Gravou 30 anéis, você ganha 1 hora e meia. Gravou 31 anéis, você ganha 2 horas. Então é demorado. E aí, até hoje é assim. A gente não tem acesso a todo o material. A gente só entra no local onde o meu personagem entra. Então, por isso que a direção ela tem que ser muito... uma coisa muito estudada. O cara tem que ser muito bom na direção, porque ele vai ter que assistir o filme, ele vai ter que acompanhar todo o processo, entendeu? E é o diretor que fala, porque onde que está a entonação, a inflexão, porque ele gravou o outro personagem também, ele gravou o outro ator, que vai contracenar com você. Você não grava junto mais, você grava sozinho. É complicado? É, por isso que os caras têm que ser bons, os caras têm que entender bem de interpretação, dar as intenções corretas, para não ficar fora do contexto, entendeu? Porque às vezes o cara que está contracenando contigo faz uma brincadeira, uma deixa, ele coloca de uma forma peculiar, assim, de deixar no ar alguma coisa. Se você não deixar no ar certinho, quem vai contracenar contigo não capta direito, fica fora, né? Então, quem dirige, eu acho muito, muito, muito foda o cara que dirige, cara. É uma responsabilidade muito grande. Eu dirigi muito tempo, comecei a dirigir no país em 2000, dirigi até 2015, dirigi muito. Mas eu digo assim, eu prefiro ser ator do que ser diretor. Porque o diretor ele tem uma responsabilidade muito grande. O ator não, ele vai lá, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Tony, que está aí no Anel 45, Anel 45. Aí você pega o texto, abre lá, Anel 45. Tony, o que ele fala? E aí, bom dia, tudo bem? Para onde vamos? Para onde vamos? Vamos passar. Aí já está passando o filme, passando o trecho. Aí você olha, olá, bom dia, tudo bem? Para onde vamos? Ele virou taxista. Entendeu? Então você já entendeu a situação? Sim, ficou mais claro. Se não entendeu, faça mais uma, entendeu? Só que você só entra aonde o teu personagem entra. Por isso que às vezes a gente encontra as pessoas, uau, cara, eu vi aquele filme assim assado, que você fez aquele personagem tal, parará, que história maravilhosa. Cara, eu não vi a história, eu não sei como foi. Porque eu só gravei o meu personagem, em trechos onde o meu personagem entra, entendeu? Então é complicado. Aí, por exemplo, eu gravando Naruto também, nossa, era uma coisa que eu sempre quis fazer, por Jiraiya. Eu acompanhava o mangá e tudo. Aí, quando eu gravava o Naruto, eu ficava louco para assistir ele pronto lá na televisão, para saber como foi que ficou. Você entendeu? Porque a gente não tem acesso. Sim. Eu gravo. Nossa. Uma coisa que tu é o primeiro, assim, dublador, tu e o Vini, né, Oliveira, são os primeiros dubladores que eu entrevisto, né? Eu entrevistei outros, mas em outras lives, mas não no meu próprio canal. Te perguntar uma coisa, amigo, até porque tem que cuidar o teu horário, porque já é 17h14, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, gentileza. Por exemplo, chega uma pessoa para perguntar se tu quer dublar teu personagem, né, Raul? E te pergunta, olha só, o personagem canta no filme, na série, no desenho. Como é que funciona? Tu tem, se o ator, tu ou outro for oferecido o papel, não é cantor, não sabe cantar, ele vai lá, faz um curso de canto, ele canta no improviso, porque assim, eu lembro de uma coisa, eu já vi filmes, séries, desenhos que tá nítido. Na hora que o personagem tem que cantar, quem dubla é outra pessoa. Quem dubla, eu digo a parte do canto. Por isso que eu fico pensando como é que tá hoje em dia. Se geralmente eles já pegam alguém que sabe cantar, ou se faz como fiz muitas vezes antigamente. Tem dois contratados. Um pega a sua parte, que nem com o pessoalzinho do Cavaleiro do Zodíaco, né? A abertura ali,
quem está cantando não, e os ferramentas, entre outros, geralmente não tem um personagem dentro da série. Ele tem abertura e treinamento, às vezes é a mesma pessoa com abertura e treinamento. Ok. Mas o canto durante a cena é outra história, né? Não, com certeza. Eu já dublei vários projetos que o meu personagem cantava. Sim. Só que assim, quando era para cantar, entrava outra pessoa para cantar, né? Eu fiz agora um desenho que é uma cidade fictícia de carros e tal, e eles têm umas musiquinhas. E como eu já tive uma dupla sertaneja e tudo, é outra coisa que poucas pessoas conhecem, Uhum. eu cantei. Eu cantei, o meu personagem, ele era um policial, né? Ele é o xerife da cidade. Então, os principais são o xerife, o bombeiro e a médica. E, então, os três, quando se juntam, eles cantam as músicas deles. E eu cantei de boa, sem problema. Mas, geralmente, o ator não precisa cantar. Vai vir alguém que vai cantar no lugar, entendeu? Tu sabe aonde uma empresa que, assim, assim, tem muitos personagens que cantam, né? Inclusive tem muitos desenhos musicais. Isso sempre foi uma marca, por exemplo, da Hanna-Barbera. A Disney também tem muito disso, né? E a Hanna-Barbera, os próprios animes para trás, assim, que é a questão do lúdico, né? Para crianças, adolescentes, juvenil, a parte da fantasia, né? E isso a gente também vê, a gente vê bastante também com a me deu branco, aquela empresa que é a principal de animes no mundo, junto com a Toy, que o pessoal inclusive faz as montagens da conversão das fotos para anime, deu branco o nome, é tanta empresa que já existiu, onde existe. Ela é a mesma que fez A Viagem de Chihiro, que é o único anime até hoje que ganhou o Oscar. As pessoas não sabem, mas não é da Toy, é de uma concorrente, o único anime a ganhar o Ghibli. Oscar. Oi? É da Ghibli? Estúdio Ghibli, lembrei. O Estúdio Ghibli, tu tem toda a questão musical e são umas obras muito boas. Eu gosto É. muito dessa que a Toy faz, Mas que assim, muito você entendeu, Cássio? O cartoon, ele o nome já diz, cartoon, ele vem de cartolina. Uhum. Então, são várias cartolinas que fazem um movimento. Você precisa ter 22 cartolinas para fazer um movimento de 1 segundo, né? E toda a Hanna-Barbera, todos esses cartoons vêm dos Estados Unidos. Quando o Japão perdeu a guerra para os Estados Unidos, aí o Japão virou colônia americana. Então, muitos e muitos executivos americanos foram morar no Japão para administrar o Japão e levaram suas famílias. E eles levaram os desenhos e chamavam os japonesinhos para assistir desenho em casa. Eles chamavam para assistir animation. Vamos lá para casa assistir um animation, entendeu? E aí os japonesinhos não conseguiam falar animation, falavam anime. Então, dali que surgiu o anime. Legal. Lá existiam já os mangás, que era para não terem, tipo, não sofrerem nenhum tipo de bullying, retaliação e tal. Era um mangá já do olho arregalado e do cabelo duro, puxadão, para ficar bem diferente, né, de algo que ligasse ao mundo japonês. E aí, com o tempo, os caras foram animando esses mangás e foram dando o nome de anime, mas seria animation. E ficou, então, anime. Então, o anime é um neto do cartoon, na verdade. Uhum. Então, a diferença entre cartoon e anime é justamente essa. Mas ele é um neto do animation. Que show saber disso. Eu vi há muito tempo atrás, não sei se é na TV Cultura, que foi vinculado no começo da minha adolescência, ou no final da infância, não sei, tinha entre 11 a 13 anos no máximo,
eu tive dois documentários muito bacanas que eu assisti, sabe? Um eu sei onde deu, no SBT, que era documentários técnicos, no caso, né, amigo? E o outro era na TV Cultura. Na TV Cultura, eles mostravam como é que era gravado aquelas 3 ou 4 fitas VHS, claro, não conta aquela outra, né, meu querido? Não vale aquela do filme do Romeu e Julieta da Turma da Mônica, porque esse não era desenho animado, né? Era teatro filmado, né? Era um filme teatral. Mas aqueles 3, 4 VHS febre nos anos 80, que eu alugava e realugava e vi tudo, que depois foram tudo revitalizado para DVD, eles explicavam assim, botava uma câmera VHS diagonal, a mesa dos quadrinhos, feito tudo em preto e branco, aí eles disseram, era o quê? 10 mil, 100 mil folhas para gerar 1 segundo da animação feita para aquela época da década, já em década de 80. E eu fico olhando, cara, tu imagina o quanto esse pessoal desenhou para concluir um dos filmes, tu imagina todos, assim, que foi feito em série, uma atrás da outra, foi um trabalho longo. E a outra coisa que eu acho sensacional também, que eu pude ver, foi o seguinte, amigo, o documentário que era falando em Cartoon, né, que era da Cartoon Network, né, eu acho que pertencia a Cartoon Network, direitos autorais, porque muita coisa a Hanna-Barbera deu lá, né, e havia parceria entre as empresas por muitos anos. Depois, claro, a Cartoon acabou, a Network começou as parcerias, a Hanna-Barbera foi comprada por várias empresas, né, e aí eles explicavam a questão técnica de como foi feito os Flintstones. Era um específico dos Flintstones. E essa questão assim de bastidores, questões técnicas, make-off, eu vou te dizer, eu tenho fascínio, porque eu sempre imagino que é algo lindo, mágico, mas não é fácil e imagino muitas vezes demorado em qualquer época. Então, é todo um trabalho de eu enxergo isso assim, olhando de fora, né, como telespectador, que não sou do meio, mas pelo que a gente vê das informações que vocês passam, que o pessoal nos ensina nesses filmes, séries, desenhos, das entrevistas, comentários, imagina um negócio meio que eu chamo de 3 mosqueteiros, um por todos, todo mundo trabalho junto e individual, coletivo e individual ao mesmo tempo, para poder concluir uma obra. Olhando assim fora, eu tenho essa sensação sempre. Então, é um trabalho muito, muito demorado, minucioso. Hoje se produz anime muito rápido. Nossa, o Japão está perdendo, inclusive, para a China. A China, a Coreia estão produzindo muito anime diferente. Mas, com certeza, existe uma evolução, né? Hoje, o 2D, o 3D, esses desenhos aí da Pixar, meu, muito, muito, muito para a evolução total. E, só para você ter uma ideia, a IA está fazendo vídeos que você olha assim, você não sabe se é imagem real ou se é uma imagem virtual, Sim. né? Então, é uma evolução muito grande aí. Meu, ó, bora marcar uma próxima, porque eu Sim. tenho um compromisso agora. Claro, só vou te fazer uma última pergunta, amigo. Tu, quer dizer, é dupla pergunta, mas aqui uma engata na outra. Tu assistiu os Tokusatsu alguma vez? Alguma coisa de Tokusatsu? Essa pergunta já vai engatar na outra que finaliza bem rápido. Não entendi a pergunta. Tu chegou a assistir Tokusatsu? Tá, lógico. Na época, Giban, Changerman, o Ultraman, eram tudo tokusatsu, né? Que eram Considerado o pai de famosos. Tokusatsu é considerado Godzilla, né? Já tem um conceito que eu já vejo o National Kid como pai, né? Mas se envolve alguns outros feitos antes, mas eu digo pai de Tokusatsu mundial. E tu nunca dublou Tokusatsu? Eu dublei Kamen Rider, eu dublei vários episódios de Kamen Rider. Quem é que tu fez no Kamen Rider? O Kamen Rider Black? Eu não lembro, não. Eu sei que eu fiz uns caras lá em Tu Kamen fez Rider. o monstro em Kamen Rider Black? Cara, eu não sei se foi gravado em Nossa, 90. olha, Kamen Rider Black e Black RX, eu sou louco por essas duas séries, não tem ideia. O quanto eu fico reprisando elas na vida. Eu gravei em 2004, 2006. Ele Que era gravou lá em para 2006? Era Fox Filmes, então? Eu não sei, eu sei que foi para DVD, eu acho. Era da Sato Company, eu lembro. Hum. E, É uma redublagem, então. hã? É uma redublagem. Eu não acho que não sei. Eu sei que antigamente tinha muito disso. Tinha estúdios que dublavam só para cinema, tinha estúdios que dublavam
só para televisão, tinha estúdios que Sim. dublavam só para DVD, né, VHS no caso, e tinha estúdios que dublavam só para avião. Eu dublei muito filme para avião. Essa de Quando avião eu logo, não sabia. Não sabia mesmo desse quando universo. a TAM começou a fazer viagem internacional, não era TAM ainda não, era Varing, fácil? a VASP, eles começaram a fazer viagens internacionais e aí eles compraram uns aviões novos que tinham é, logo quando saiu os DVD, então você tinha um lugar assim que você colocava o DVD no banco, né, da frente do passageiro e você podia assistir um filme. Então nós dublamos muito filme para avião, cara. Você acredita nisso? Eu estou Porque descobrindo agora isso. Sim. o cara produzia e não distribuía. Então, vinha o distribuidor, comprava. Então, o cara vendia para um distribuidor que distribuía para televisão, esse dublava. Aí vendia para outro que distribuía VHS ou DVD, esse dublava. Aí distribuía para alguém que. Enfim. Então, hoje já não. O próprio produtor, ele já dubla uma vez e já distribui tudo dublado. Né? Então, antigamente tinha muito trampo assim, que era para cada distribuidor você dublava. Então, às vezes você encontrava na televisão a voz de alguém, no DVD a voz de outro, né? E no VHS a voz de outro. E voz de outro. Exato. Porque era dublado em vários lugares diferentes. Rapaz, eu vendo esses canais assim de Tokusatsu, até tem que dar o crédito qual foi o vendo que eu já até entrevistei no meu antigo canal de desenvolvimento de vídeos. Eu tive já com parte do pessoal do Resistência Tokusatsu, no caso com o Boni Lopes, né? E aí estava falando o rapaz lá explicando que eu não sabia o VHS do Gavan, etc. Tudo eu assisti, todos os VHS que saíram, assisti e assisti. E o dublador do Gavan não é o mesmo da série, eu não tinha reparado, porque ele dublou e na série passa a ser um outro. O dublador só do VHS porque ele estava doente e aí morreu. Eu não sabia desse fato, descobri há poucos anos. Então, isso acontecia muito. Porque muitas coisas, hoje é tudo muito interligado, mas antigamente, até 98, 99, 2000 por aí, quem morava em São Paulo só dublava em São Paulo, quem morava no Rio só dublava no Rio. Então, muitas Tinha, coisas que no Rio tinha um elenco, né? E quando vinha para São Paulo tinha outro elenco. A não é, ser quando o distribuidor, eu quero que fulano de tal venha dublar. Então, ele arcava com a viagem dele, a estadia dele, né? Ou ia de São Paulo para o Rio, ou vinha do Rio para São Paulo, né? Para justamente manter a mesma dublagem no mesmo ator. Mas era raro isso aí. Hoje já não. Hoje o cara está, por exemplo, eu estou aqui e dublo para São Paulo, para o Rio, de boa. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava dublando aqui, o diretor estava em Bordeaux, na França, e o técnico estava captando em São Paulo. Aonde que isso seria possível num tempo atrás? é, por exemplo, no mundo da fandom, que a gente vai poder conversar com mais calma, até hoje, estúdios que eu saiba oficiais de dublagem, só São Paulo e Rio de Janeiro que tem, não sei se tem interior de São Paulo ou Rio, assim, então não os principais países que existiram. Mas no mundo da fandub eu já vi que abriu para Belo Horizonte, um estúdio forte, pelo menos abriu, não sei onde é que fica, nem o nome, onde fica o lugar de Belo Horizonte, né? E abriu um para o interior de Minas Gerais. Então o fandub está expandindo os estúdios para fora apenas de São Paulo e Rio, né? Então, hoje tem Curitiba, tem Brasília, tem Porto Alegre, Tem aqui também, legal, não sabia. tem um pessoal que abriu um estúdio aí em Porto Alegre, tem Campinas, tem na Fortaleza. Hoje tem bastante estúdio por aí. Amigo, então até a próxima. Pena que essa nossa entrevista durou apenas 45 minutos, com uma vontade enorme de quero mais, gratidão, uma honra, uma coisa que eu já estava 2, 3 anos tentando ter a primeira entrevista contigo, já tinha participado de umas duas, nas outras horas que eu pude assistir. Parte do meu pessoal durante esse evento já bateu foto contigo, e tu não sabe que eu conheço isso, porque também muita gente bate foto contigo. Então, e é legal esse relação, carinho com o público, o fato de tu poder ser palestrante também dos eventos, criar aquela conexão
que até antes de ter os eventos, a gente não sabia nem o nome de quem eram os dubladores, dubladoras, assim, até não faz muito tempo atrás isso. A gente conhecia por foto, jornal e tal. Eu me lembro, por exemplo, eu com 13 anos, né, Raul? Eu vou dizer uma coisa. Eu digo, a primeira vez que eu descobri nome e foto de dublador na minha vida era com a revista Herói, por exemplo. Eu me lembro do meu Marco Zé, e como a revista era focado em Cavaleiros do Zodíaco e aleatório, era o dublador do Ikki, era o dublador do Lobão e tal, claro, ele ia aparecendo os outros. E a TV Manchete também deu um boom nisso tudo, entre outros, né? A gente sabe, mas é outra história. Obrigado, meu querido. Desculpa se apertei teu horário, qualquer coisa, Imagina, de coração. Muito, eu que muito agradeço. feliz da minha parte pela oportunidade que tu me deu aqui hoje, para quem pôde assistir também. Eu que agradeço o convite e, claro, quem quiser me seguir, Raul_Schlutter, tá? E, claro, sigam o canal aí, LN, e vamos juntos. Até uma próxima aí. Até a Que próxima. Deus abençoe. Um ano novo aí. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Fim da live. Boa tarde, amigo. Boa tarde, todo mundo. Fui, pessoal. Aqui a gente terminou a nossa gravação. Beleza. Beleza.